Capítulo 587, Alimentando as Chamas 1. Você vai voltar para Lutia agora? Perguntou Lit, esperando uma resposta positiva. Eu não sei se ela mordeu o lábio inferior. Eu adoraria receber ajuda e companhia. Viver no meio do nada é muito cansativo, mas tenho que aguentar pelas crianças. Vou pensar nisso assim que eles entenderem que não podem mudar de forma na frente de estranhos. Ela suspirou. Célia e Lit trocaram um longo abraço. Ela o fez prometer que voltaria antes do final do inverno. Lembre-se de que somos seus amigos, não apenas um prazo. Se você voltar apenas para o lagarto, eu nunca vou te perdoar. Depois de se despedir, Lit usou a torre para voltar ao norte e chegar a Belius com o portão do exército. Ele precisava deixar rastros suficientes de sua passagem para nunca fazer as pessoas se perguntarem onde ele desaparecia de vez em quando. Eu adoraria trabalhar na minha forja, mas minha conversa com Camila está atrasada. Eu não posso atrasar mais sem dar a ela um bom motivo. Eu não posso simplesmente caber nela no meu tempo livre. Eu preciso dar um tempo para ela. Ele pensou enquanto batia na porta dela. Era cedo o suficiente para ela ainda estar em casa, mas não tão tarde que ela tivesse que correr para o trabalho. Lit tinha as chaves de seu apartamento, mas queria fazer uma surpresa para ela. Ele tocou a campainha várias vezes antes de ouvir uma voz irritada vindo de trás da porta. Olha, amigo, tudo que você vender, eu não vou comprar. Eu estava no meio do café da manhã e Camila engasgou com suas palavras depois de olhar pelo olho mágico. Eu juro, esta é a última vez que eu faço uma surpresa para você. Não é assim que imaginei nosso reencontro. A porta se abriu abruptamente e Camila o abraçou com força por alguns segundos, certificando-se de que ele não estava ferido. Como você chegou aqui tão rápido? Não estava esperando você aqui antes do meio-dia. Ela perguntou. Lit não respondeu. Ele silenciosamente ficou lá, devolvendo o abraço. Ele tinha sentido falta de seu calor, o cheiro de seu cabelo, e até mesmo o som de sua voz. A diferença entre falar com ela e seu holograma era como o céu e a terra. É muito pedir um bem-vindo ao lar e um beijo. As palavras de Lit fizeram Camila corar. Ele acabara de se referir à casa dela como sua, como se perguntasse se poderia morar com ela. Bem-vindo à casa, ela disse antes de fazê-lo se curvar para alcançar seus lábios. Entre. Quero ouvir tudo sobre Fria e Riemann. Camila não precisava perguntar a ele sobre os eventos em Zatia, porque ela já os conhecia por seus relatórios diários. Ela estava mais interessada em aprender sobre seu amigo nunca mencionado antes. Eles tomaram o café da manhã juntos, enquanto Lit lhe contava como ele e Protetor se conheceram e como ele se tornou sua figura paterna mágica. Ele sempre se referiu a ele como um mago vagabundo. Expor sua identidade como besta imperador poderia colocar sua família em perigo. Riemann não havia traído o segredo de Lit e estava disposto a fazer o mesmo por ele. Vocês realmente lutaram juntos contra sua primeira abominação quando tinham apenas 12 anos? Ela perguntou. Sim. Meus pais souberam disso apenas um ano depois. Aquele homem é louco, trazendo uma criança para lutar contra aquele tipo de monstro. Não importava quanto entusiasmo Lit usava ao relembrar todas as vezes em que lutou ou caçou ao lado de Protetor. Para ela, ele era apenas um maluco que havia colocado a vida de Lit em perigo várias vezes. Sem mim, a floresta Traven teria sido destruída e talvez Lutia arrasada. Ele não é louco. Se nunca tivéssemos nos conhecido, provavelmente teria morrido lutando contra a abominação sozinho. Lit disse. Você pode continuar tentando fazer com que pareça heróico mais tarde. Estou quase atrasada para o trabalho. Camila vestiu o casaco, dando-lhe um último beijo antes de ir até a porta. Adoraria almoçar juntos, mas mal tenho 10 minutos ao acaso devido ao excesso de trabalho. Volto para o jantar. Quero que me prometa que, quando eu chegar em casa, vou te encontrar aqui e que você não vai arriscar sua vida hoje. Ela agarrou a maçaneta sem girá-la, esperando sua resposta. Eu prometo. Você está pronta para nossa grande conversa? Perguntou Lit. Eu nasci pronta. Ela mandou um beijo para ele e saiu do apartamento.
Não arriscar sua vida é uma grande promessa. O que vamos fazer o dia todo? Sentar em um sofá solos riu. Eu não estou cansado. Tive muito tempo para descansar nos últimos dias. Os materiais que solicitei já deveriam ter chegado em casa. É hora de criar alguns brinquedos novos. Lit usou o portão de Belius para chegar a Darius, a capital do Marquês de Distar, e então a Torre de Solos para chegar diretamente na Floresta Travan. Seus pais ficaram muito felizes por tê-lo de volta em casa. Eles o cobriram de afeto e repreensão. Isso está se tornando perturbador, filho Raaz disse. Porque você só está recebendo missões em que arrisca sua vida pelo menos uma vez por dia. Eu sou o rangeiro encarregado de uma das regiões mais perigosas do norte, pai. Não o capitão do clube de costura. Altos riscos significam grandes recompensas. Falando em recompensas, eu esperava algumas caixas. Eles já chegaram. Sim, querido. Eu os guardei por segurança. Elina entregou-lhe vários anéis dimensionais. Você está comendo direito? Parece que o estresse fez você perder peso. Talvez você devesse mudar seus planos de carreira. Por favor, mãe, Camila já está me incomodando. Ela diz que eu coloco minha vida em risco quando ela muda de roupa. Eu não preciso ouvir a mesma música de você e papai. Você deveria ouvi-la. Camila é uma mulher judiciosa. Você vai almoçar conosco? Lita sentiu em resposta, e então ele e Elina saíram de sua casa para passar as caixas de seus anéis dimensionais para sua dimensão de bolso. Depois disso, ele foi para a aldeia de Lutia para se encontrar com Zequel Prodamir. Ele era o ferreiro da aldeia e sogro de Rena. Ele tinha insistido para que Rena e sua neta, Leria, mantivessem o sobrenome Veren, tornando-os Veren Prodamir. O nome de Lita era a melhor espada e escudo que um homem são poderia pedir. O que posso fazer por você, querido Lit? Zequel amava todos os privilégios que adquirira com o casamento de seu filho e estava sempre disposto a ajudar Lit como pudesse. Eu preciso fazer alguns itens de Orixalcum para mim. Você sabe como processá-lo? Perguntou Lit. Não. Nunca ouvi sobre isso fora das lendas. Lit tirou a primeira caixa e um livreto sobre Orixalcum. Eu dei uma leitura. Não parece muito diferente da prata. É tão fácil quanto parece. Lita estava tão acostumado a aprender coisas com a Soluspedia que cada segundo que Zequel passava lendo o livreto parecia durar uma hora para ele. Nós podemos tentar. Vamos precisar de alguns ingredientes para... Lita abriu a caixa, revelando que o minério havia sido entregue com todo o necessário para seus tratamentos. Ok, então só temos que esperar que a fornalha alcance a temperatura certa. Vou reler tudo de novo enquanto esperamos. Esperar. Lita odiava essa palavra. Geralmente implicava em perder tempo que ele poderia usar para fazer outra coisa. Demorou menos de 1 minuto para pulverizar o minério com magia, mais alguns minutos para preparar o resto do ingrediente, e então ele só pôde olhar para as chamas. Capítulo 588, Alimentando as Chamas 2. Lit já tinha uma cópia do livreto dentro da Soluspedia, então não precisou revisar o procedimento novamente. Zequel havia colocado um minério de prata sujo dentro do cadinho para verificar a temperatura do forno. É um problema se usar magia para acelerar as coisas? Perguntou Lit. Fique à vontade, mas lembre-se de que os metais podem evaporar. Encontrar a temperatura certa pode exigir ainda mais tempo, já que não sei nada sobre magia e você não sabe nada sobre metais. Zequel encolheu os ombros sem tirar os olhos do livreto. Lit suspirou. Mesmo a visão do fogo pode ser inútil sem o conhecimento adequado. Preciso começar a praticar agora ou vou precisar de meses para criar até mesmo um único item. Aqui vai nada. Ele pensou depois de verificar se ninguém estava olhando. A garganta de Lit ficou coberta de escamas pretas enquanto ele respirava as chamas da origem dentro da fornalha. As chamas mágicas azuis superaram as chamas amarelas normais, espalhando uma luz misteriosa. O que diabos você fez? Zequel pulou da cadeira, tentando salvar a situação. O cadinho, o carvão, o minério de prata, tudo, exceto as pedras, foi envolto em chamas azuis.
Ezequiel tirou o cadinho com uma pinça de metal, mas mesmo essas pegaram fogo. Ele manteve a calma e tirou o cadinho da fornalha antes de jogar a pinça em um balde de água. Isso é normal? Lee perguntou apontando para o cadinho em chamas. Não, não é. Você deveria, ó, deuses. Ezequiel não conseguia acreditar nos próprios olhos. Sua velha e confiável pinça parecia agora ser feita de duas partes diferentes. Um estava enegrecido de sujeira, tempo e uso, ao passo que a extremidade que havia sido comida pelas chamas era um pouco menor do que ele se lembrava. Ele o tocou com os dedos, ele até bateu na bigorna com eles para ter certeza de suas descobertas. Isso não faz sentido. Eu entendo que suas chamas destruíram a sujeira, mas isso... O metal parece ter sido purificado várias vezes. O que tem isso? Lee usou magia espiritual para fazer o cadinho flutuar na frente de Ezequiel. O cadinho brilhava como se alguém tivesse passado horas polindo e o minério de prata fosse reduzido a um pequeno aglomerado de metal. Pelo grande martelo. Eu nunca vi prata tão pura. Isto é mal, Ezequiel disse. Por que mal? Quanto mais puro, melhor. Perguntou Lee. Se você quiser fazer um enfeite, sim. Se você precisa para algo que tem um uso prático, as impurezas não são de todo ruins. Os metais puros são um mito. Às vezes, você precisa adicionar impurezas para obter o equilíbrio certo entre dureza e suavidade. Muito do primeiro e o resultado final será frágil, muito do último e ele se dobra só de olhar para ele. Lee tinha suas dúvidas, mas não podia fazer experiências com as chamas originais na presença de testemunhas. Ele passou o resto da manhã com Ezequiel, aprendendo como fundir o orixá-okun e como transformá-lo de dúctil como prata para mais duro que o aço. O procedimento foi relativamente simples. Primeiro, eles pegaram um cadinho grande o suficiente para conter algum minério, mas não tão pesado que Lee não pudesse levantá-lo facilmente, mesmo quando cheio. Ezequiel cobriu o fundo do cadinho com uma areia especial para evitar que o minério grudasse, depois preparou uma mistura de minério, farinha de trigo, banha de porco e cinzas. A farinha forneceria o carbono para a oxidação das impurezas e aqueceria o metal por dentro. As cinzas serviram tanto para a oxidação quanto para aglutinar as impurezas. Para a surpresa de Lee, a banha foi usada para ajudar o minério a formar uma barra de minério e para ajudar a aumentar o calor. Depois que o cadinho foi preenchido com a mistura, Ezequiel cobriu sua superfície com mais cinzas e areia. A areia impediria a volatilização dos metais, ao passo que era uma substância necessária para manter a prata e o adamantio no minério juntos. Eles colocaram o cadinho dentro da fornalha e Lee usou magia e visão de fogo sob a supervisão de Ezequiel para espalhar o calor uniformemente até que o minério se parecesse com mel, sem pedaços de material não fundido. Depois de despejar o líquido em uma argamassa seca, o minério solidificou rapidamente em uma parte superior feita de escória que parecia vidro colorido e uma parte inferior feita de metal. Eles separaram o metal da escória e repetiram o processo até ficar puro. Só então eles adicionaram o último ingrediente, Darkestican. Isso faria com que o adamantio saturasse a prata, dando ao lingote de metal as propriedades de ambos os metais. Depois de terem tratado alguns lotes de minério, Lee percebeu que era quase hora do almoço. Podemos parar aqui. Eu preciso que você faça algumas coisas para mim. Perguntou Lee. Não é um pouco tarde para isso? Você deveria ter me contado antes. Sem um molde, não há muito que eu possa fazer e você não me avisou o suficiente para preparar nada. Você ainda tem molde para os martelos de prata que fez para mim há algum tempo. Certo. Você precisa de um martelo. Ezequiel ficou surpreso com seu pedido. Não poderia ser uma arma, já que Lee usava apenas espadas, nem algo meramente decorativo. Teria sido um desperdício de orixá-okun e Lee era tão econômico quanto ele. Mais de um. Eu preciso encantá-los e o fracasso é provável. Também preciso de uma cota de malha e calças de orixá-okun. A forma não importa. Vou fazer uma armadura Skinwalker melhor. Lee disse. Ezequiel teve tempo de preparar alguns martelos, todo o resto teve que esperar.
Zekeu terminaria primeiro de purificar o resto do Orixá-Okun e depois trabalharia nos itens que Lita havia solicitado. Orixá-Okun é definitivamente diferente de outros metais, pensou Solos. De fato, é muito mais leve e durável do que todos os martelos que usávamos até agora. Lita havia batido na bigorna de Zekeu com ele várias vezes, mas o metal não dobrou nem foi arranhado. Isso não. Quero dizer que ele tem um fluxo de mana muito ralo. As palavras de Solos chocaram Lit. Ele ativou a visão da vida, percebendo que Solos estava realmente errada. Não é realmente um fluxo de mana. Orixá-Okun parece ser capaz de atrair a energia mundial e canalizá-la. Não há força vital nem núcleo de mana. Lit usou o revigoramento para testar sua hipótese. Ele descobriu que agora podia ver dentro do metal como se fosse um ser vivo e até mesmo localizar as impurezas residuais dentro. Eu me pergunto por que não notamos isso com a forja de Zolgrish. Orixá-Okun é apenas prata e adamantio, enquanto a forja que ele nos deu é feita de puro adamantio. Não faz sentido que Orixá-Okun tenha propriedades melhores do que adamantio, pensou Lit. Provavelmente porque estávamos cegos por todas as coisas mágicas armazenadas em seu laboratório. O lugar estava prestes a explodir, não tínhamos tempo de usar o revigoramento na forja. Além disso, depois que escapamos, nunca o tiramos de nossa dimensão de bolso. Logo depois de deixar Jambel, viemos para Zantia. Simplesmente não tivemos chance de dar uma segunda olhada. Solos respondeu. Parece que temos muito trabalho a fazer e apenas 20 dias de merda à nossa disposição, pensou Lit. Continua no próximo vídeo.